Quando eu vi a sala de parto, eu já pensei, não, é esse. Eu quero ter meu bebê aqui. E aí, meu povo, eu sou a Gabriela. Se você não me conhece, eu moro aqui na Alemanha há 3 anos e compartilho aqui no canal as delícias e as dificuldades de ser imigrante e mãe fora do meu país de origem. Hoje eu vou contar pra vocês como eu escolhi o hospital que eu vou ter o meu bebê aqui na Alemanha e o que eu levei em consideração na hora de fazer a minha escolha. Aqui na Alemanha, os métodos de parto são variados e diferenciados, né? Então você pode ter o seu bebê no hospital, numa casa de parto ou na sua própria casa. Todas essas opções são cobertas pelo plano de saúde pública e cada uma tem os seus prós e contras, né? Eu contei mais sobre esses modelos de parto aqui nesse vídeo, eu vou colocar aqui nos cards pra vocês. Então, se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir, salva pra ver depois que vale super a pena e já aproveita pra se inscrever aqui no canal se você não é inscrito pra não perder os próximos vídeos. Se eu disser aqui pra vocês que eu fiz uma super pesquisa, eu vou estar mentindo. O que eu fiz, na verdade, foi entender ali o que tinha à minha disposição, os prós e contras de cada um e escolher o que fazia mais sentido pra mim, que no caso foi ter um parto hospitalar. E eu escolhi o parto hospitalar por 2 motivos. Então, o primeiro deles é que o hospital que eu escolhi tem uma UTI neonatal dentro dele, então se a gente tivesse ali qualquer emergência, um parto prematuro, qualquer coisa ocorresse fora do previsto no parto, eu estaria tranquila, porque eu sei que eles têm a estrutura para me receber e para receber o meu bebê em casos como esse. E o segundo motivo é que o hospital tem uma estrutura completa referente a medicamentos, né, a intervenções farmacológicas. Embora eu não queira recorrer a esses recursos no meu parto, não seja essa a minha intenção, saber que tem lá à minha disposição me deixa muito tranquila. Então também foi um fator aí que eu considerei. Agora, só para você entender mais ou menos como funciona, eu vou falar os prós e contras de cada opção de parto, né, e explicar um pouquinho mais para vocês. Vamos começar pelo parto hospitalar, que é o que eu tenho mais conhecimento, também um pouquinho mais de propriedade para falar, porque foi o que eu escolhi. O que eu vejo aqui como contra. No hospital, você não vai ter atenção 100% exclusiva, o acompanhamento é dividido, então vai ter você e outras grávidas ali tendo bebê ao mesmo tempo e que vão precisar da atenção das enfermeiras divididas ali naquele momento. A equipe também é um pouco mais acelerada, pelo volume de nascimentos mútuos, acaba que os médicos, as enfermeiras ficam mais agitados, né? Tem muita gente para dar atenção. Isso acaba afetando ali o ambiente que você tá. Agora, os prós seria a tecnologia, né, de ponta, os equipamentos à sua disposição, também medicamentos à sua disposição, métodos diversos ali de alívio de dor, né, tanto não farmacológicos quanto farmacológicos. Tem um pediatra no local disponível para dar atendimento para a mãe e também para fazer os primeiros exames no seu bebê depois do nascimento. E tem a presença ali de um médico obstetra para estar te dando também atendimento em qualquer momento do parto que for necessário. E eu falo isso porque aqui na Alemanha, normalmente os médicos não atuam no parto, né? Quem faz o parto, independente da modalidade, são as EBAMES, mas em alguns casos, como o hospital, o médico pode estar presente para fazer algumas intervenções necessárias, ou se tiver alguma emergência, ele vai estar lá no local e pode te dar esse atendimento rapidamente. Agora, falando um pouquinho da casa de parto, o que eu vejo como um contra é que em caso de emergência, você vai ter que ser redirecionado para um hospital, muito provavelmente. Isso porque a casa de parto leva um método ali, né, de parto muito mais humanizado. Então, eles não têm equipamentos para te dar suporte em casos emergenciais. E aí rola essa transferência da casa de parto para o hospital mais próximo. Para alguns isso pode não ser um problema, tem como fazer isso de forma segura, né, gente? Mas pra mim me deixava um pouco nervosa pensar nisso, que na hora ali eu teria que fazer essa transição. Então eu considero um contra. Na casa de parto também tem todos os equipamentos necessários para alívio de dor, para te dar suporte durante o parto, mas não tão de ponta e não. Normalmente são não farmacológicos, sabe? São coisas mais manuais, coisas mais voltadas para esse parto humanizado, o que pode ser bom para algumas pessoas, mas pra mim também me deixava um pouco nervosa. Então eu considerei um contra, não ter tanta opção e tantos equipamentos ali à minha disposição. Outro ponto é que o médico, ele não tá lá 100% do tempo, né? A casa de parto é conduzida 100% pelas EBAMES, pelas enfermeiras. Então o médico, ele pode ser que vá, pode ser solicitado em algum caso específico, mas ele não fica lá. Então você não vai poder contar com a presença de um médico durante o seu parto. E acaba que por conta disso, os exames ali, os primeiros exames do bebê
bebê não são feitos na casa de parto, então você precisa já ter um pediatra assim que sair, assim que o seu bebê nascer, para você levar ele para fazer esses primeiros exames. Alguns deles são logo no início do nascimento, então acaba que fica uma correriazinha ali. Principalmente no meu caso, que tô em Berlim, a gente tá tendo uma dificuldade muito grande de encontrar pediatras pelo volume de pessoas que tem aqui na cidade, né? Seria uma preocupação a mais, por isso eu optei pelo hospital, porque eu sei que na casa de parto nem sempre é possível fazer esses primeiros exames do bebê lá dentro, você precisa fazer isso por conta. Agora, os pontos positivos da casa de parto: você tem 100% da atenção das EBAMs para você, né? Aquele período é reservado para você vai ter as suas enfermeiras ali cuidando de você e do seu lado 100% do tempo do seu parto, te dando suporte. Além de ter processos humanizados e o foco ser total em processos não farmacológicos, então eles vão tentar de tudo com você, né? O seu parto vai ser ali o mais humanizado possível e natural possível. Por conta aí dessa atenção focada, né, acaba que o ambiente fica mais tranquilo, não fica aquela correria, né, aquele ambiente hospitalar. O tempo das coisas acontece muito mais pausadamente, não tem pressa, eles respeitam muito mais o seu tempo, o tempo das coisas acontecerem e o processo do seu parto. Por último, então, o parto em casa. O que eu vejo contra é a estrutura, porque se você quiser uma estrutura, você vai precisar providenciar uma banheira, bola de pilates, ferramentas para aliviar a sua dor, tudo que você quiser ter ali à sua disposição, você vai ter que providenciar, muito provavelmente, o que é grande, né? Coisas pequenas, equipamentos pequenos, eu acredito que a sua EBAME, que vai fazer o parto, ou doula, que vai fazer o parto na sua casa, possa levar para você. Normalmente é o que acontece, elas têm esses equipamentos e levam no dia do seu parto, mas o que não tiver, você vai ter que providenciar, porque vai ser na sua casa, né? Então tem esse fator aí de ter que providenciar algumas coisas para que o parto possa acontecer, e o que você quiser ter à sua disposição, você vai precisar ou conversar então com as profissionais que vão te acompanhar para ver se elas têm, ou providenciar por conta. Não vai ter pediatra, né? Não vai ter médico no local, então qualquer emergência, qualquer situação que você precise de um atendimento mais específico ou de um aparelho específico, né, mais tecnológico, você vai precisar também ser redirecionado para o hospital. Eu vejo isso como um contra, como eu falei, pelo mesmo motivo da casa de parto, mas os essenciais ali você vai ter para te acompanhar. Mas assim, em qualquer situação emergencial, você vai precisar ser redirecionada provavelmente para um hospital. E isso também é válido para a parte dos exames do bebê. Então não vai ter ali um pediatra no local para fazer os exames, isso vai ser feito também por sua conta assim que o bebê nascer. Agora, os prós: o ambiente é seu, né? Você vai estar extremamente confortável, você vai estar se sentindo nas nuvens, porque é a sua casa, é o seu ambiente, você vai poder deixar ela do jeito que você quiser. Esquece ambiente hospitalar, esquece um ambiente que você não tá acostumada com. Deve ser surreal, né, gente? Você tá ali na sua casa, no seu tempo, sem pressa, com a sua equipe ali focada 100% em você também. Isso é a parte muito positiva de se optar por ter um parto em casa. Além disso, tem também a parte de criar memórias, né, gente? No nosso caso, por exemplo, para mim não fazia muito sentido, porque o nosso apartamento é alugado. Mas se você de repente tem uma casa que é sua, que você pretende morar por muitos anos, é muito legal criar essas memórias, né? Você vai lembrar para sempre que o seu filho nasceu naquela casa. É um momento muito mágico e transformador, né, na vida de uma mulher, de uma família. Então deve ser bem bacana criar essa memória no seu ambiente ali. Para mim não fazia muito sentido por isso, assim, nosso apartamento é alugado, e também me trazia as mesmas preocupações de não ter esse suporte do pediatra, do médico, e de, em casos emergenciais, a gente ter que ser redirecionado e acabar tendo uma preocupação a mais. Então são esses três, expliquei um pouquinho pra vocês cada um. Nenhum é certo ou errado, nenhum é melhor ou pior. Essa foi a minha lista, mas assim, o que eu coloquei como prós e contras pra mim pode ser que seja o contrário pra você. Completamente pessoal a opinião que eu coloquei aqui, mas é mais pra vocês entenderem como foi que eu fiz a minha escolha, né? Que linha de raciocínio eu segui, e pra vocês daí tirarem as suas próprias conclusões do que é um pró ou do que é um contra pra vocês. Como eu sempre digo, vale a pena pesquisar, vale a pena entender melhor pra saber o que faz mais sentido pra você, para sua família, e conseguir fazer uma escolha mais consciente dentro do que você espera, né? Dentro das suas expectativas aí para esse momento que é muito especial. Então, uma vez que eu escolhi dentre a casa de parto, o parto no hospital e o parto em casa, eu tive também que avaliar quais opções de hospitais eu tinha, né? Tá, eu vou ter meu parto no hospital, mas existem vários hospitais. Por que que eu escolhi o meu dentro de tantas outras opções? Eu basicamente levei em conta 3 tópicos que para mim foram essenciais, que é avaliar a estrutura e abordagem do hospital. No site do próprio hospital, eles costumam deixar fotos e muitas informações também sobre a unidade, então você consegue encontrar muita coisa no próprio site. Eu vou até deixar para vocês algumas fotos
do hospital que eu escolhi, dos quartos, pra vocês verem um pouquinho. Vou deixar passando aqui do ladinho. Me encantou muito, como eu disse pra vocês, assim que eu olhei, eu falei, eu quero ter nesse lugar, porque ele tem a estrutura que eu idealizei pra esse momento. Então, entender a estrutura é muito importante. E quando eu falo de abordagem, eu falo de pelo que esse hospital é reconhecido por, tá? Nesse caso, esse hospital que eu selecionei é muito reconhecido por ter partos humanizados, né? Por fazer partos mais naturais. Ele tem um índice muito baixo de intervenções médicas e de cesáreas. Pra mim, fazia muito sentido. Além disso, ele tinha uma UTI neonatal. Então, é importante considerar essas coisas, porque não é todo hospital que tem UTI, não é todo hospital que faz o registro, por exemplo, do nascimento do bebê no próprio local. Cada um oferece coisas diferentes ali, em termos de estrutura, e cada um tem uma reputação diferente em termos de abordagem. Então, é importante levar esses dois pontos em consideração, que foi o que eu considerei. O segundo ponto é o feeling, então como você se sente no lugar, né? Aqui é muito legal que, diferente do Brasil, a gente tem uma reserva no hospital. No Brasil, a gente, quando tá nascendo o bebê, vai pra maternidade mais próxima, né, ou do seu convênio, e tem o seu bebê ali na hora. Não existe uma comunicação prévia. Aqui, a gente precisa fazer obrigatoriamente uma comunicação prévia. Você faz um registro no hospital. Quando você liga para comunicar que você tem uma data prevista de parto, eles te dão um código. Você precisa anotar esse código no seu cartão da mamãe, né, que é o Mother Pass, um caderninho. Eu vou colocar também aqui. Eu falo dele, nunca mostrei, vou colocar a foto dele pra vocês. Você coloca esse código lá, então a partir do momento que você tem esse código, você sabe que aquele intervalo da sua DPP está reservado para o nascimento do seu bebê. E isso acontece exatamente para evitar um problema muito recorrente no Brasil, que é o gargalo de nascimentos juntos ao mesmo tempo, o que evita que você não tenha tanta atenção ali na hora e tenha que dividir tanto a sua atenção com outras mães que também estão tendo bebê. Ainda assim, isso acontece aqui, tá, gente? Não vou falar que é perfeito, porque não é. Então, ainda assim, você não tem uma atenção tão dedicada como deveria, mas é melhor. E eu posso confirmar isso porque conheço mulheres que tentaram fazer o registro no hospital e não conseguiram porque eles tinham já atingido o limite de mães registradas para aquela data. Então, é algo que eles realmente levam em consideração e respeitam, sabe, na hora de fazer o registro das mães. Uma vez que você tem esse código e tá confirmado o seu parto, você tem a chance de visitar, então, o hospital antes do nascimento do seu bebê. Conhecer a estrutura, conversar com alguma enfermeira, fazer as suas perguntas, isso é muito legal. Alguns hospitais oferecem visitas guiadas individuais, outros visitas guiadas em grupo e alguns só uma noite de informação, que você vai e faz perguntas e consegue entender melhor o que aquele hospital pode oferecer para você. E para essa visita, fazer essas perguntas e saber o feeling, então saber como você se sente ali naquele ambiente, é muito legal. E eu acho que é algo importante para se levar em consideração na hora de escolher o hospital que o seu bebê vai nascer. Por último, as perguntas. Então, pergunte, né? E entenda como as pessoas vão te fazer, te trazer essas respostas. Isso também é muito importante. Perceber como você vai ser tratada, porque eu acho que isso muda tudo, assim. A gente foi, por exemplo, no nosso hospital, eu achei que a visita era uma visita em grupo, mas não era. Era só uma noite de informações. Então, a gente teve que conversar com uma enfermeira. Acabou que a primeira enfermeira que veio falar com a gente só falava alemão, ela não falava inglês. E aí ela foi chamar outra que falava inglês, e as duas ficaram ali tirando as nossas dúvidas, enquanto uma traduzia para outra e pegava informação ali, rolou uma comunicação assim, sabe? A gente falava, ela pegava a informação em inglês, passava para outra em alemão, a que falava em alemão respondia e ela traduzia pra gente. O que ela sabia, ela mesma já respondia. Mas elas foram super atenciosas. E isso me fez sentir segura, porque no primeiro momento, quando a gente chegou, como eu achei que seria uma visita guiada em grupo e nada aconteceu, eu já tava ficando um pouco frustrada. Eu falei, nossa, não era o que eu esperava, né? Já fiquei chateada, já tava considerando outras opções. Mas quando a gente conversou com elas e elas foram atenciosas, receberam a gente bem, eu entrei mais pra dentro, né? Abri uma porta e aí eu consegui entrar, ver os corredores, as salas, né? As portas. Eu não cheguei a entrar nas salas porque todas estavam ocupadas no dia, mas eu vi as salas, então olhar pro ambiente e sentir essa recepção delas, que não foi calorosa, porque não é, gente, calorosa a recepção aqui, não é da cultura deles serem calorosos com você, mas essa recepção de atenção, de ouvir o que você tem pra perguntar e dedicar um tempo ali com qualidade pra responder suas perguntas, sabe? Me fez sentir muito segura. Quando eu falo pergunta, é isso, pergunta, mas não só por perguntar. Pergunte e perceba como as pessoas vão te responder, como as pessoas vão te tratar, sabe? Porque isso também faz toda a diferença, sentir como o ambiente responde, sabe?
para suas questões, para suas preocupações e para suas dúvidas. Então esses foram os 3 pontos que eu considerei na hora de escolher, dentre tantos hospitais, o meu hospital. Gostei muito da unidade, tô me sentindo bem segura com a escolha. Deixo aí para vocês, então, caso vocês estejam aí pesquisando hospitais, o que eu levei em conta. Outra coisa que eu quero deixar para vocês, como um conselho mesmo, é independente da sua opção, se for num hospital, numa casa de parto ou na sua casa, independente da sua unidade hospitalar ou da sua unidade de casa de parto, né? Tenha um plano de parto, faça o seu plano de parto, coloque lá tudo o que você quer, o que você não quer, especifique, coloque as suas condições, isso é muito importante. Muita gente esquece de fazer isso, ou sei lá, sabe, não dá tanta importância. A gente acaba pensando que, sei lá, eles nem vão ler, eles nem vão se importar com isso, mas eles se importam sim. E mais importante do que eles se importarem ou não é você sentir que tá segura, que fez algo pra se sentir segura. No momento que eu escrevi o meu plano de parto, me trouxe muita segurança também na gestação, fez toda a diferença saber que ele estava ali, que ele estava pronto, que todos os meus desejos estavam ali bem especificados. Claro que a gente sabe que não necessariamente tudo vai acontecer da forma que a gente quer, mas ter aquilo ali é uma segurança a mais pra você, sabe? Então faça, independente da sua escolha do local de nascimento ou da unidade, faça um plano de parto. Se conhecer é o primeiro passo, então, para fazer uma escolha consciente, uma escolha assertiva. Entenda, né, quais são as suas necessidades, as suas expectativas, o que você espera para esse momento, para daí fazer uma escolha bacana. Lembre-se também, muito importante aqui frisar, que a saúde da sua gestação vai influenciar diretamente na escolha, né? Se você precisar de mais atendimento, se a sua gestação for uma gestação de risco e você precisar de equipamentos específicos, talvez você não tenha tanta flexibilidade na sua escolha e tá tudo bem. Não se preocupe com isso, que aqui na Alemanha a gente tem hospitais muito bem preparados e casas de parto também muito bem preparadas para receber mães que precisam de uma atenção a mais. O mesmo também para sua casa, né? Tendo bons profissionais, gente, tudo é possível. Não existe cenário impossível para nenhuma gestação, mas tô falando isso porque tudo depende de como a sua gestação é muito individual. Conversar com o seu médico também, pedir direcionamento para ele ou para sua EBAME é bom para você saber o que faz sentido e o que não para você e para sua gestação no quesito local de nascimento, né? Considere sempre os seus medos, as suas preocupações, leve em consideração os seus desejos e faça aquilo que te faz feliz. Como eu sempre falo, a gestação não é momento pra gente ficar preocupada, se sentindo culpada ou agitada, ansiosa. Então faz o que te faz feliz, o que você se sente segura fazendo e opte pela opção que mais te agrada e que seja possível para você. Mas é isso, dei todas as informações que eu queria dar pra vocês. Eu vou ficando por aqui, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado de alguma forma. E se você ficou até o final, comenta alguma coisa aqui pra eu saber. Deixa eu ver. Comenta até o fim, mas comenta alguma coisa pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Não esquece de se inscrever, me siga também nas outras redes sociais. Um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!